Caso você queira ser anunciante do Radar de Notícias, o programa mais tradicional da cidade, há 35 anos no ar, entre em contato pelo WhatsApp 98555-9699. Conosco, gentilmente nos atende no período de recesso, sempre trabalhador, vereador Edmilson Souza, do PSOL. Tudo bem, Edmilson? Obrigado pela presença. Tudo bem, obrigado, Guto, pelo convite. Agradecer a você e toda a equipe do Radar. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, conversando e dialogando. Sabe que hoje era por volta de meio-dia, a gente quebrando a cabeça na pauta, o que a gente vai fazer, porque é um período em que o público político da cidade muitas vezes está afastado, está descansando, está em período de recesso, está de férias. E aí eu, nos portais da cidade, dos portais nacionais, vi a notícia de que a Marta Suplicy teria aceitado o convite do presidente Lula para se filiar novamente ao PT e ser a vice do Guilherme Boulos, candidato a prefeito, né, pré-candidato a prefeito pelo pessoal da capital. E eu lembrei, pô, quem que na capital, quem que no pessoal aqui em Guarulhos representa, é próximo ao Boulos, né? Lembrei de você, te convidei para a gente falar disso e de outros assuntos também. Como é que você vê esse cenário político da capital e o que ele tem a ver com Guarulhos? Olha, na verdade, nós temos uma eleição em São Paulo, óbvio, é a principal cidade do país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do seu tamanho, do ponto de vista das suas influências, né, no quadro político nacional. Então, óbvio que todo mundo fica de olho na eleição da capital, né, de São Paulo. E essa tensão tem se dado porque nós temos o Guilherme Boulos, candidato do PSOL a prefeito, liderando todas as pesquisas, abre 10, 12, 11 pontos para o segundo colocado sempre e tem liderado durante todo esse processo. E muitas vezes as pessoas dizem, olha, tem que ter novidade, a campanha não pode ser uma campanha estática, porque você pode liderar, mas pode perder força no decorrer, você sempre tem que ter novidade. O Guilherme... Celso Somando que eu diga, né? O Guilherme tem feito um processo, eu acompanhei algumas reuniões, né? De um movimento de reuniões regionais para discutir as questões da política, da cidade, programa de governo, enfim, que chama um movimento chamado Salve São Paulo. Tem todos os locais que o Guilherme tem ido, tem lotado. Estive com o Guilherme também agora no final do ano, nos últimos dias de dezembro, ali na Copa do Povo, que é Itaquera, zona leste de São Paulo, no anúncio, na assinatura, o presidente Lula esteve presente para anunciar 2.700 moradias. O que eu vejo da eleição da capital é isso, uma eleição com um candidato com muita vontade de ganhá-la, de ganhar a eleição, de disputar, que é o Guilherme. Vejo uma eleição onde nós temos um prefeito que é um ilustre desconhecido, que tenta, de alguma forma, colocar os pés, não diria em duas canoas, mas em várias canoas, né? Ele, ao mesmo tempo que tem um acerto aí com parte do bolsonarismo para apoiá-lo, mesmo assim, quando lhe é conveniente, ele acaba dizendo que não é tão bolsonarista assim. Então, ou seja, uma falta de personalidade na disputa de quem vem para um processo de reeleição, porque ele já está no cargo de prefeito. Essa articulação do vice, do Guilherme, primeiro, nós do PSOL, sempre deixamos claro, a escolha do vice candidato ou da vice-candidata na chapa do Guilherme Boulos é de responsabilidade do PT. Foi um acordo costurado então, já na eleição presidencial, isso, em que o PSOL não lançou o candidato à presidência da República, né? O Boulos já nem a governador. Já foi apoiar diretamente o PT com esse compromisso que agora o Lula está cumprindo, vamos dizer assim. Mas existe o compromisso do PT indicar o vice, isso cabe ao PT fazer a sua indicação e essa articulação junto ao nome da ex-senadora, ex-ministra, ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, para compor essa chapa. Há algum constrangimento? Porque a Marta ela teve um posicionamento, digamos assim, contrário ao PT e à própria presidenta Dilma no processo de impeachment. Como eu digo, é uma decisão a ser tomada pelo PT. Então, ou seja, o PSOL não vai poder colocar veto, dizer, ó, não aceitamos, quem tem que decidir é o PT. Se o PT optar que o melhor nome é trazer de novo a ex-prefeita Marta Suplicy para suas fileiras e colocá-la como candidata a vice, é uma indicação do PT. Mas eu gostaria aqui de relembrar que nós temos uma construção em São Paulo sendo feita para disputar e para ganhar a Prefeitura de São Paulo, não é apenas para marcar posição. Não é fácil, um candidato como Boulos, em que pese a gente que está mais próximo saber que não é bem assim as coisas, mas parte da população tem imaginado que é um radical, vai tomar minha casa, vai tomar meu carro. Aliás... Eu acho que isso já foi desconstruído, viu, Guto? Porque a eleição de 2020, todo mundo apostava nisso. Olha, o Guilherme Boulos vai ser muito atacado, porque essa questão do movimento de moradia, ele foi ao segundo turno. E ele teve, para deputado, mais de 1 milhão de votos. É o deputado mais votado do estado de São Paulo, só não é o mais votado do Brasil,
por conta de uma diferença de 200 mil votos com o deputado de Minas Gerais. Ele ganhou do Eduardo Bolsonaro? Sim. No estado de São Paulo? Não sabia, não. Aliás, eu só vou fazer um registro aqui. O tempo muda, e aí eu nunca tenho medo das minhas convicções, embora respeite a todos, né? Mas, se eu não me engano, há 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, o Guilherme Boulos esteve em Guarulhos, na sede dos metalúrgicos, para fazer uma fala, uma visita, então você que articulou, inclusive. E aí eu tirei uma foto com ele e publiquei nas redes sociais. Pô, meus amigos, até amigos, você é louco, andar com esse comunista... Tias minhas falaram assim, eu te excomungo. Aliás, mas sabe, tia, eu não vou entrar em detalhes, mas ela excomungou até o Papa porque recebeu o Lula. E aí o tempo passou, já está um pouco mais amenizado, mas não é, pessoal. A política, ela é feita de relações civilizadas. Aqui a gente passou um período que a política não foi civilizada, né? Se demonizava tudo. Ou você é o demônio ou você é Deus. Não é assim, é diálogo, né? Enfim, então... Só retomando, você me perguntou qual que é a influência dessa. Primeiro, eu acho que é uma escolha interessante, uma escolha importante. O Boulos vai ter no mesmo palanque, 3 ex-prefeitos e prefeitas de São Paulo. No palanque do Guilherme Boulos estarão Luiz Erundina, primeira prefeita eleita pelo PT em 88. Teremos, ao que tudo indica, a ex-prefeita Marta Suplicy, eleita em 2000. E teremos o Fernando Haddad, que foi prefeito eleito em 2012. Então será um palanque de 3 experiências de governo na cidade de São Paulo que trouxeram um avanço. Não dá para você esquecer de Luiz Erundina por tudo que fez pela cidade, pela educação, a começar pelo seu secretariado. Uma prefeita que tem um secretariado como Paulo Freire, Mário Sérgio Cortella no segundo período, Paul Singer, enfim, era um time ali de craques que marcou toda uma geração ali no governo da Luiz Erundina. A Marta, com todas as suas mudanças importantes, como a criação dos CELS, como a questão do bilhete único na capital, diversas obras, tanto é que ela é muito bem avaliada nos extremos, nas periferias de São Paulo. O Fernando Haddad na taxa do lixo. Né? Assim, mas uma gestão bem avaliada. Também, Sim, foi bem avaliado. Né? Maria Marluce Lima, boa noite para todos, diretamente da Avenida Paulista. Eu vi também ali que o Bruno Soares Lobo também está acompanhando, mandando um abraço para toda a cidade de Guarulhos. Agora, o outro motivo que eu te convidei aqui, Edmilson, aliás, vamos só falar um pouquinho, tentar fazer esse link, que eu sempre me pergunto, São Paulo Guarulhos, porque a gente olha as divisas do município, ali, Vila Galvão, o extremo da Vila Galvão para a capital Jaçanã, vamos dizer assim, né? A Ponte Grande e outros pontos que Guarulhos tem divisa com o município, com a capital. E a gente vê a classe política muito se esforçando para ter boa relação com o governo do estado. É importante para trazer investimento, até com Brasília, mas eu acho que também seria muito importante ter uma articulação melhor com a capital, com o prefeito, com os vereadores da capital também, para poder deixar essas divisas, né, entre os municípios um pouco, ter mais atenção, porque você percebe que geralmente são entradas e saídas feias, na minha opinião, pelo menos. Na verdade tem problemas que são problemas a serem resolvidos em diálogo com a principal cidade, com a maior cidade que é São Paulo, e com o entorno e sobre a região metropolitana, mas sobretudo quem está nos limites de município, como é o caso de Guarulhos. Eu, nas minhas redes sociais, tenho uma saudação no dia 8 de dezembro, que eu gravei com o Guilherme Boulos, falando sobre isso. O Guilherme desejando aí um feliz aniversário para a nossa cidade, dia 8 de dezembro, mas também falando sobre a importância de nós termos os prefeitos desse entorno dialogando, porque são problemas comuns. Porque quando você tem um problema de saúde e você não consegue o atendimento, por exemplo, no bairro dos Pimentas, o natural é você atravessar para o lado de lá e ir para São Miguel Paulista para tentar esse atendimento. Quando você não consegue um atendimento mais especializado, você migrar para São Paulo, as questões do transporte, a ligação tão importante que a gente tanto espera, que é a questão do metrô com a capital, a questão da geração de emprego. Quantos guarulhenses não são guarulhenses aqui, mas trabalham na capital, e o inverso também é verdadeiro, pessoas que são da capital, estão na capital e migram para cá. Então, ou seja, são problemas que têm relação. E eu acho que a eleição da capital, ela já demonstrou em outras épocas que quando o jogo vira em São Paulo, ele tem uma influência aqui. Vamos começar. Quando é que o PT começou a governar aqui em 2000? A capital, o PT também ganhou com a Marta Suplicy. Em 2000, Eloy elegeu aqui e a Marta elegeu em São Paulo. Então, essas ligações são importantes. Em 88, quando Erundina elegeu um candidato que era até então desconhecido do PT em Guarulhos, que era o Albertão, ele ficou em terceiro lugar, com um partido muito pequeno, uma estrutura muito pequena. Então, essa influência tem. A campanha do Guilherme terá influência, com certeza, aqui na cidade de Guarulhos, eu não tenho dúvida.
Ó, Noêmia Maria Batista. Gostaria que o pessoal tivesse representantes femininas mais ativas e preparadas na cidade. Noêmia. Eu acho que tem, Noêmia. Entra depois aí nas páginas do partido, nós temos um setorial de mulheres muito atuante. Diga-se de passagem, na última eleição, quem disputou a eleição de prefeita pelo PSOL não foi um prefeito, foi uma prefeita, foi a professora Simone Carleto. Eu acho que tem, dá uma pesquisada. Nesse processo eleitoral de 2024, o PSOL deverá apoiar o candidato do PT, Alencar Santana, correto? Nós já decidimos, o PSOL vem numa aliança seguindo o roteiro aí da capital, onde o PSOL está na cabeça de chapa e o PT está indicando a vice. Nós vamos seguir o mesmo roteiro aqui em Guarulhos, tendo o apoio do PSOL na cidade e a candidatura do PT, que já foi escolhida, que é o deputado Alencar. Você foi contemporâneo dele na Câmara, não? Do Alencar? Sim. Foi? Sim. No segundo mandato. Qual a sua avaliação do Alencar? A trajetória política dele? Vereador 2 vezes, deputado estadual 2 vezes, deputado federal 2 vezes. E eu também, assim como eu disse lá sobre o Boulos, né, aquela foto, aquela polêmica, eu também fiquei muito surpreso porque o Alencar Santana, a primeira eleição dele para deputado federal, a foto dele não era, na campanha não era a foto dele, era uma foto do Lula. E o Lula estava preso, no pior momento. Se você falasse que era petista, era capaz de ser apanhado no meio da rua. E ele arriscou, foi lá, foi eleito com uma votação não tão alta quanto essa, se não me engano, 68, 66 mil votos. Mas qual que é a sua análise da trajetória política dele? Eu conheço o Alencar há muito tempo, nós militamos juntos no movimento estudantil, tive o privilégio de conviver esse período com ele, depois nos distanciamos, porque ele foi fazer uma militância política mais interna, mais dentro assim, de mandatos, e participou de assessoria, foi assessor na Assembleia Legislativa, foi vereador eleito em 2004, disputou a eleição em 2004, ganhou na primeira. Todas as eleições que o Alencar disputou até agora, e ele não perdeu nenhuma. Olha, então, ele foi candidato a vereador 2 vezes, ganhou. Foi candidato a deputado estadual 2 vezes, ganhou. Foi candidato a deputado federal 2 vezes, ganhou. E tem gente que fala, não, mas ele ganhou porque ele estava com a máquina. Não, são momentos diferentes. Então, mas ele ganhou com máquina e sem máquina. Então, Não é só sorte. Não é só sorte. Né? Não, mas é o que eu vou te falar agora, até fazer uma provocação. Eu vinha para cá pensando nessa pergunta, falei, pô, o Alencar, eu nunca tive tanta proximidade assim com o Alencar, porque depois que ele deixou de ser vereador, já foi para São Paulo, foi a hora que eu estava chegando para acompanhar um pouco mais a Câmara Municipal. Mas é uma trajetória admirável, assim como também do Guti. O Guti foi vereador, depois foi 2 vezes prefeito. Eu sei que o senhor é muito contrário à gestão do prefeito, mas também tem os seus méritos. Aproveito para perguntar, como é que você está avaliando a gestão do prefeito Guti? Eu acho que o prefeito Guti ele teve sucessos eleitorais, é inegável, assim como o Alencar teve. Eu só colocaria um reparo aí. O Guti, quando ganha a eleição de prefeito, na minha opinião, ele ganha sem nem acreditar que ele ganharia. Quem encontrou o Guti no começo do ano de 2016 sabe do que eu estou falando. Ele não estava disputando para ganhar, ele estava disputando para tentar depois um trampolim para ser deputado federal. Isso é visível. E acabou ganhando a eleição. Quando você ganha as coisas no susto, você não sabe o que faz. Então, a primeira gestão do prefeito Guti é muito marcado por isso, é uma gestão que não tem projeto. Até hoje nós não temos um projeto sobre mobilidade urbana. O que a cidade, o que o prefeito da cidade pensa sobre mobilidade urbana? Ele não fala, porque não tem projeto nenhum. Qual que é o projeto que nós temos específico para a área de esporte? Absolutamente nenhum. Existe uma promessa de entrega de campos de grama sintética na cidade. O esporte se resume à grama sintética. Então, ou seja, eu estou citando algumas áreas aqui, bem específicas, a questão da saúde. Nós não conseguimos hoje dar conta das unidades que estão construídas, porque precarizou muito o atendimento, falta medicação, falta tudo. Tem gente que fala, mas antes já estava assim, não, antes estava ruim. A minha avaliação é que o prefeito, as 2 gestões do prefeito Guti conseguiu piorar uma saúde que já não era boa. Faltando medicação, faltando médico, numa conduta, ao meu ver, de marketing, onde não deva ser de marketing. Falo da pandemia, por exemplo, é muito bonito você dizer na pandemia, olha, eu vou colocar uma tenda para atender a Covid aqui, nós estamos sendo na frente de todos os outros estados. E, na verdade, custou 45 milhões de reais e não ficou uma agulha de todo esse dinheiro que foi investido. Tem que falar, mas é assim mesmo, estava caro, não é verdade? Os hospitais de campanha na cidade de São Paulo, que foram empregados dinheiro público, foi comprado equipamento, depois que desmontou os hospitais, eles foram incorporados à rede municipal de saúde da cidade de São Paulo. Eu dou exemplos muito claros, que eu acho que ele tem uma trajetória vitoriosa do ponto de vista eleitoral, mas do ponto de vista de preparo, eu acho que não está preparado.
E digo mais, mesmo ao término de 2 gestões, se você me fizer essa pergunta daqui, mais uma eleição, mais 2 eleições, eu acho que ele não vai estar preparado, por uma razão simples. Aqueles que acham que tudo sabem, sabem muito pouco. Edmilson, agora é evidente que o senhor é um vereador de oposição. Olha lá, vou só trazer esse comentário aqui. Boa noite, Guto e querido Edmilson. O pessoal de Guarulhos terá candidato a prefeito? Em sua opinião, o Eloy sai do PT? Ele já comentou, o pessoal não terá candidato, irá apoiar o candidato do PT, que é o Alencar. Agora só vou repassar para ele comentar, se ele quiser. Em sua opinião, o Eloy sai do PT? Eu não sei, é o doutor José Mário? Doutor meu José amigo, Mário. acho que é o Zé Mário. Ô Zé, um beijão, viu? Saudade de você. Em breve te visito lá. Zé, o Eloy, na minha opinião, sai do PT. Sai? Ele sai do PT. Sai. Ele tem dado todos os sinais de saída. Então, ou seja, ele não declarou ainda, mas, na minha opinião, ele tem dado todos os sinais que quer ser candidato a prefeito e sai do PT. Respeito muito o Eloy, é uma pessoa que eu gosto muito, acho que de longe o melhor prefeito que essa cidade já teve. Há muito tempo que eu não converso com o Eloy, não dialogo com o Eloy, não tenho me encontrado com ele, há muito tempo mesmo, tem acho que mais de um ano que eu não converso com o Eloy, mas tenho uma admiração muito grande por ele e acho que a saída dele do PT ida para um outro partido para disputar a eleição, eu acho que traz um novo cenário, eu acho que modifica o tabuleiro da disputa eleitoral em Guarulhos. Tá certo. Agora, Josinaldo Cabeça também na audiência ali, obrigado pela audiência, mandando um abraço para você também. Agora, Edmilson, você é um vereador de oposição, acompanho quase que todas as sessões e quase toda a sessão, ou se não todas, você utiliza a palavra para se posicionar. E você tem uma oratória excelente, é um dos melhores vereadores em oratória lá na Câmara Municipal. E muitas vezes você fala lá e acaba chamando a atenção até da situação, o pessoal para ouvir e fala com muita precisão. Mas do ponto de vista eleitoral, o sentimento da cidade de Guarulhos hoje, pelo que você anda por aí, é de mudança em relação à continuidade da atual gestão? Porque uma coisa é você pegar as questões pontuais, falar com eloquência, como você sempre fala e fala muito bem, inclusive com elementos, né? Então, não é só discurso da boca para fora. Não é isso que eu estou questionando. Estou questionando se você realmente acredita e sente nas ruas que o sentimento é de mudança ou se é de continuidade. Eu acho que o sentimento é um sentimento de querer mais. O querer mais pode ser encampado por quem está no governo, como pode ser encampado por quem está na oposição. Por que eu estou mudando o termo e dizendo do querer mais? Porque as pessoas estão reclamando, mas elas reclamam de uma forma diferente. Ninguém está saindo na rua pondo fogo nos pneus por conta disso ou daquilo, mas existe uma insatisfação. E a insatisfação é por querer mais, é por não se contentar que uma cidade tem um orçamento de 7 bilhões de reais, falte o medicamento mais básico, como eu disse aqui anteriormente, nas prateleiras da unidade básica de saúde. Só que, Guto, tem uma outra característica, que isso é histórico na cidade, ela é uma cidade de mudança silenciosa. E o que é essa mudança silenciosa? Alguém imaginou que o Pascoal Tomeu perderia as eleições quando foi candidato no retorno, depois que ele elegeu, no primeiro turno, o Papoto, que não era da política, que era um cara totalmente tímido, e ele elegeu. Ele volta depois, todo mundo disse, olha, não tem para ninguém. Com a máquina, com o Papoto na máquina, o Tomeu ali dando as cartas. Ele candidato, prefeito bem avaliado, não tem como. Ele foi atropelado por Neftalis. Perdeu pro Neftalis? Que era uma zebrinha. A zebra apareceu e passou por cima dele e não deu nem conta dele. Então, ou seja, é uma mudança silenciosa. A mesma coisa. Quem achou que em 2000 seria uma eleição, o Jovino tá aí, tem 2 anos, o povo tá olhando para ele para dar mais uma nova chance. O caminho seria esse. Quem imaginou que o PT, depois de 20 anos na oposição, emplacaria o primeiro prefeito? Então, ou seja, eu costumo dizer que é silencioso. O silêncio também foi na eleição de 2016. Quem apostava no Guti, olha, esse vai ser? Não tinha essa aposta. Entendeu? Não tinha essa aposta. Essa aposta não existia. Ela passou a criar uma situação, ali eu digo, nas últimas 3 semanas antes da votação do primeiro turno. Então, por isso que eu digo... Essa eu já lembro e é verdade. Guarulhos é uma cidade silenciosa. Ou era ele correr ou era Eloy. Exatamente. O jogo estava ali, não estava? Exatamente. E não deu nem para um nem para outro. Exatamente. O Eloy mesmo sendo ex-prefeito, sequer foi para o segundo turno. Então, eu acho que é de mudança silenciosa. Eu acredito que terá mudanças, porque é um quadro bastante dividido. Por exemplo, o governo sai com um candidato só? Não sai. Não sai. Parece que não, né? Parece que o professor Jesus não, eu acho que já se coloca como pré-candidato, o Thiago Surfista também. O Thiago Surfista já divulgou nas redes sociais essa semana dele que ele é pré-candidato a prefeito. Já está dada a candidatura do Thiago. Até porque o Thiago precisa fazer uma opção.
Porque se ele vai disputar vereador, ele precisa avisar agora. Ele já está avisando que ele não será candidato a vereador e será candidato a prefeito. Então, o governo, na minha opinião, é um governo que sai dividido. Aliás, o Thiago, eu não desprezaria. Mas a oposição também, né? Oi? Mas a oposição também sairá dividida, com mais de um candidato. O PDT lança candidato, o PT lança candidato, o Eloy vai para um outro partido para disputar a eleição e ser candidato. Então sai dividido também. É uma eleição totalmente aberta. Não que as outras não fossem, né, gente? Você só sabe o resultado depois que fecha as urnas, que tem apuração. Mas que essa tá muito difícil, você dar um prognóstico, vai ser isso, vai ser aquilo, tá muito difícil. Aberta e imprevisível. Exatamente. Porque às vezes a eleição tá aberta, mas você já tem mais ou menos, olha, vai caminhar por aqui. Eu acho que ela tem uma característica diferente da de 16 e da de 20, principalmente 16 mais, né? Que é uma eleição imprevisível. Agora eu quero te fazer uma pergunta, até pessoal. Eu não conheço bem a história, eu nunca me aprofundei na figura do padre Júlio Lancelotti, mas eu sei que você, inclusive, apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal para dar um título de cidadão guarulhense a ele. O Chiquinho dos Gráficos também fala super bem dele. Todas as pessoas que eu conheço, a maioria fala super bem do padre Júlio Lancelotti. Eu conheço vagamente a história por cima, não vou entrar em detalhes, mas tem uma trajetória, pelo que eu sei, de uma linda de trabalho social, né? Semelhante ao que Cristo fazia, vamos dizer assim, né? Tá junto com os pobres, com as pessoas que são mais necessitadas. E aí, recentemente, um vereador da capital, vamos dizer assim, de extrema direita, para não fulanizar aqui, apresentou lá um pedido de CPI que o alvo seria justamente o padre Júlio Lancelotti. Na minha opinião, tentando politizar, trazer para a esfera política as questões que são até religiosas e tal. Qual que é a sua avaliação? O que você pode falar do padre Júlio Lancelotti? Por você ter apresentado um projeto de lei para homenageá-lo, você deve conhecê-lo profundamente. Primeiro, dizer que padre Júlio é uma figura importantíssima, não só na capital de São Paulo, mas para o debate sobre essas questões das pessoas que vivem em situação de rua. Ele é um especialista, mas ele não é aquele especialista acadêmico da universidade. Ele é aquele especialista de conviver, de convivência, de conversa, de diálogo. É exemplo como faz o padre Paulão aqui em Guarulhos. Então eles conhecem, eles sabem do que eles estão falando. E não é só de conhecer e de denunciar, é de pôr a mão na massa aí. Padre Júlio acorda todos os dias cedo, faz a celebração da missa, pontualmente pela manhã, o restante do dia ele está ali dedicado a uma causa, que é a causa que ele escolheu. Não daria para ele escolher várias, ele fez uma opção, poderia até escolher mais de uma, mas fez uma opção, que é essa questão dos moradores em situação, das pessoas em situação de rua. Então o que eu digo? Primeiro, é uma pessoa que eu não tenho reparo a fazer. Eu fico muito triste, porque isso que está acontecendo com o padre Júlio em São Paulo, com esse absurdo desse vereador propor investigar, em Guarulhos nós tivemos algo curioso. Eu apresentei um título de cidadão guarulhense para o padre Júlio Lancelotti e, pasmem, ele não foi aprovado por unanimidade. Nossa. Nós tivemos vereadores que votaram contra. E eu respeito o voto de todo mundo, até porque, dependendo de para quem for o título, eu também votaria contra. Por exemplo, estão propondo um título aí para o inominável. Eu não vou votar a favor. Eu não voto em racista, não voto em fascista. Eu não vou votar. Agora é o seguinte, só que eu tenho uma justificativa para não votar. Agora, assim, depois que terminou a sessão, com vereador... Uma briga lá na Câmara, para quem não sabe, o Lucas Sanches disse que quer apresentar um projeto lá para dar o título de cidadão guarulhense para o Jair Bolsonaro. É que o Edmilson trata ele como inominável. Inominável. Então, ou seja, eu acho que todo mundo tem o direito de voto, mas imagina... você vota contra um título de cidadão para o padre Júlio Lancelotti, que eu apresentei essa proposta, e aprovamos, mas tivemos votos contrários e abstenções, e eu fui conversar com pelo menos 2 vereadores e tal. Um vereador falou, olha, é porque eu não me simpatizo com o padre Júlio Lancelotti. O outro vereador teve a coragem de me dizer o seguinte, é que eu sei das histórias do padre Júlio Lancelotti, viu, vereador Edmilson? Por isso que eu não votei. Eu falei, qual história você sabe do padre Júlio Lancelotti que não seja digno de um título de cidadão guarulhense? Não, essas histórias que falam por aí. Eu falei, me conte uma. A pessoa se calou, não falou mais nada. Eu acho que quando a gente divulgou a lista de quem votou a favor, quem votou contra, e circulou, sobretudo nas comunidades católicas, esse vereador na sessão seguinte veio me pedir desculpas. Porque ele tem uma base católica também, e eu acho que ele percebeu que ele não podia transformar
um título que a gente... Por que eu apresentei o título Trabalho pro social, não pode Júlio? politizar Porque ele estava o- sendo atacado em São Paulo, como está sendo aqui, sempre ele foi atacado, com ameaça de morte e tal. Eu falei, vamos apresentar Olha, o mesmo título seria pra se ele. fosse um evangélico também, um pastor. Pelo que eu saiba, você já votou favorável a título Sim, cidadão sim, para pra pastores, evangélico, pra evangélicos. pastores. Não é esse o problema. E fora, gente, vamos colocar aqui, essas questões das igrejas, da religiosidade, eu acho que a gente não pode banalizar. Até porque, se a gente for por aí, sair por aí propondo CPI para investigar isso ou aquilo, este ou aquele comportamento, não vamos fazer outra coisa. Então, por isso que eu acho, primeiro, dar o meu testemunho aqui, Padre Júlio é um homem exemplar. Para encerrar mesmo, só para te dizer, Certo. o padre tem uma, se vocês pesquisarem aí nas redes sociais, vocês vão encontrar, tem uma entrevista que ele dá que a jornalista pergunta para ele, padre, mas me diga, como é que foi aquela situação da carta do Papa Francisco? Ele falou, não foi carta, foi um telefonema. Como é que foi? Não, eu estava, tocou o telefone, era um número desconhecido, eu atendi, era uma pessoa falando em italiano, eu falei, é mais um jornalista que quer saber alguma coisa sobre essas polêmicas aqui do Brasil, do meu trabalho aqui e tal, e não era. Era o Papa Francisco, perguntando como era o dia dele. Padre Júlio, como que é seu dia? E ele descreveu o dia dele. E ao final, o Papa Francisco disse a ele, continue fazendo exatamente o que você está fazendo, porque Cristo fez dessa forma. Esteja do lado daqueles que mais precisam. Tá certo, Edmilson, muito obrigado pela sua presença. Agradecer a grande audiência hoje no Radar de Notícias. Muito obrigado a todos vocês. Eu vi que o NET está ali, lá do Sindicatos Metalúrgicos, a todos vocês que acompanharam aqui o vereador Edmilson Souza. Espero que essas questões religiosas elas não sejam utilizadas politicamente de maneira rasteira, nem para um lado nem para o outro. Isso é muito feio, isso não leva a sociedade a lugar nenhum, isso vulgariza e procura acabar com a imagem das pessoas. Teve um movimento contrário lá na capital também, o próprio prefeito Ricardo Nunes, opa, peraí, não vai fazer uma situação como essa, né? Edmilson, obrigado pela sua presença, cara. Obrigado a você, estou sempre à disposição. Feliz ano novo, boa sorte na sua trajetória agora em 2024. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias, um forte abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.